Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. O verso 40, saudação a você. E onde é que eu vou fazer essa saudação para você? Que eu compreendi que você todo pervasivo, onisciente e omnipresente. Se Deus, em sua natureza saguna, né, é o inteiro cosmos, como é que eu vou fazer a saudação? Para frente, para trás, para o lado, né? Se está de baixo, está em cima, né? Você existe em todos os lugares, você é omnipresente, você tem poder ilimitado. Ele colocou ali um elemento de coragem, você é a coragem, você, tudo aquilo que existe no âmbito da expressão humana vem de você. Você é a coragem infinita de Arjuna. Você permeia tudo. Você é tudo. Você é o cara, né? Arjuna passou dos limites, né? Está puxando o saco de Lord Krishna, oferecendo 1000 namaskaras em todas as direções do espaço. E aí, vocês podem ler essas passagens, tem um pouco de sânscrito, mas é simplesmente esse conceito que talvez seja mais relevante para as pessoas lá da cultura indiana. Você é tão vasto, tão imenso, tão grandioso, tão incompreensível. Você tem a força e poder infinito, o Rajoguna, força criativa do universo, do cosmos, força criativa, né, de Ishvara, se resolve em você. Nada existe sem você, você é onipotente. Qualquer poder que exista, ele descansa o repouso em você. Só me faz uma analogia interessante quando nós temos essas tempestades que a gente teve muito aqui recentemente, tem esses relâmpagos, né? É muita carga, descarga elétrica que ocorre naqueles momentos, né? E a gente fica pensando, nossa, tanta carga elétrica, a gente precisa desenvolver uma tecnologia para extrair, para obter isso, né? Para preservar isso, para simplesmente obter, porque isso é uma carga elétrica dada de graça pelo Senhor, né? Na verdade, existem tantas fontes de energias grátis, mas elas não possuem o elemento lucro econômico para os grandes financistas desses planetas, né? Se não tiver lucro, eles preferem destruir o planeta, mas crescer em sempre mais lucro, ganho, né? Material. Podemos fornecer eletricidade para uma cidade inteira com um simples relâmpago, mas isso seria problemático. Energia grátis não faz parte da planeta dos bárbaros. Muita energia está sendo desperdiçada e todo esse poder pertence a você, né? Através da sua natureza saguna Deus. A coragem também, algumas pessoas têm mais coragem, outras têm menos coragem. Só me apresenta um conceito aqui que ele diz assim, algumas pessoas, se a gente for observar, isso é uma observação dele, algumas pessoas têm algum poder, mas não têm coragem. Outras têm coragem, mas não têm poder. E ele diz, e você tem poder e coragem, né? Não sei bem, não entendo bem onde essa coragem, ela se enquadra, né? Dentro deste Purana aqui, desta expressão do Senhor.
E ele fala sobre estudantes de gramática. Você permeia tudo, a ideia de viajar e alcançar Deus deve sair da sua mente. Ele fala aqui que nos círculos religiosos em geral, as pessoas pensam que eles têm que alcançar Deus, você tem que alcançar Deus. Mas se Deus é todo pervasivo, permeia tudo, você não precisa viajar. Essa ideia de espaço, tempo, locomoção, né? Ela é absolutamente não válida dentro da nossa cultura upanishádica. Em termos de conhecimento, de transformação espiritual, não existe, não tem nenhum envolvimento com espaço, tempo, distância, movimento e experiência. Mas o estágio mais elementar da religiosidade nossa inicia com a ideia de que Deus existe no céu e eu tenho que alcançar Deus. Esse é um condicionamento, eu tenho que me mover, viajar, ter alcançado Deus. O capítulo 11 ele serve o propósito de demolir esse condicionamento. Não há questão de alcançar Deus, porque nunca vivemos fora do âmbito de Deus. Nós somos todos repousando, descansando em Ishvara, que por sua vez repousa em Brahman. A compreensão disso é a compreensão da nossa real natureza, a compreensão da real natureza de Ishvara, a real natureza de Jagata. Todos nós descansamos naquilo que é Nirguna, Deus. Então, nós vimos o Swami dizendo aqui, sugerindo que o capítulo 11 serve o propósito de demolir esse condicionamento de que a gente precisa alcançar Deus. Nós sabemos que alcançar Deus se refere a compreender totalmente a natureza de Deus. E como nós sabemos que a natureza de Deus é idêntica à natureza do Jiva-Atma, então a ideia aqui é que esse condicionamento se estende também à ideia de que eu preciso de alcançar o autoconhecimento, alcançar a iluminação, né? A autorrealização. Como é que eu alcanço tudo isso? Como é que eu alcanço o conhecimento de Deus? Ou como é que eu alcanço esse assim dito moksha, né? Então, não existe realmente tempo, espaço, a respeito disso, envolvidos nisso, né? Do mesmo modo que não existe tempo e espaço para você, como se diz aqui, alcançar a Deus, não existe tempo e espaço para você alcançar a sua real natureza, né? Qual é o tempo e o espaço envolvidos no processo de você alcançar a sua real natureza, né? Não existe um tempo, né, para que você desenvolva, né, a pureza, as qualificações, o refinamento, a sofisticação, a sensibilidade, etc., para você realmente alcançar o quê? A compreensão da natureza de Deus como o princípio que pervade, né, o Jiva-Atma, né? Então, não existe tempo, espaço no que tange a distância ou aquilo, ou como se existisse realmente um obstáculo entre você e Deus, e o obstáculo é o obstáculo em termos de capacidade de compreender os ensinamentos dos Upanishads. Porque Deus permeia tudo, e por isso o capítulo 11 está, né, salientando tudo isso. Como alcançar Deus, abandonando a noção de que eu estou longe de Deus. Como alcançar moksha, simplesmente compreendendo que a minha natureza é moksha. Moksha significa livre e independente, porque a minha natureza é a única realidade, é a natureza de Ishvara, Jiva, Jagata. Alcançar Deus, alcançar o Atma, alcançar moksha, significa abandonar todas as noções equivocadas que estão impedindo você a reivindicar realmente, genuinamente, a sua natureza em Deus. Tudo existe, né, repousando no colo do Senhor,
Deus está pervadindo, sustentando, permeando tudo. Não existe ideia de viagem, de locomoção no tempo e no espaço. A ideia de que eu tenho que me locomover para obter isso, mas é tão comum, né, no processo de busca pelo autoconhecimento, quanta locomoção nós fazemos, viajando daqui para ali para fazer um seminário, e pessoas como eu que foram para a Índia, passamos diversos períodos na Índia, né, com esse guru, aquele guru, tudo parte deste processo. Papaди costumava tirar onda e dizer, vai para casa, cara, você não precisa de nenhuma locomoção, você já é o que você está buscando, né? Mas a locomoção é necessária para que a gente possa realmente remover as ignorâncias que nos fazem locomover tanto, né? Então, a ideia de tempo e espaço é parte da ignorância e muitas vezes a locomoção é necessária para que a gente possa gradualmente, mas certamente remover essa ignorância, que é a autoignorância. É quando nós permanecemos esperando, 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 nós estamos dentro das garras de Maya, né, o condicionamento de que não agora, mas amanhã, depois de amanhã, eu vou obter o meu moksha. O que não significa dizer que eu começo a dizer da boca para fora, eu sou moksha, eu sou moksha, eu sou Brahman, mas é importante que a gente registre o fato de que moksha é a nossa real natureza, tenhamos nós compreendido isso realmente, totalmente, ao ponto de viver a partir daquela plataforma de compreensão ou não. Então, é importante nós afirmarmos para nós mesmos que a minha natureza é moksha, e se eu não vivo a partir desta plataforma de compreensão, de conhecimento, a minha determinação é continuar com o meu Shravana, Manana, Nididhyasana, até que o meu conhecimento e a minha experiência de vida estejam bem alinhadas. Enquanto isso, eu vou viajando para Joanautas para fazer o próximo seminário. Esperar, esperar. Enquanto, no caso de alcançar Deus, não existe questão de esperar, mas a criança tem que esperar. Ah, não, eu estou com 12 anos, eu não vejo a hora de fazer 18 e ser dito independente dos meus pais, né? Então tem que esperar, né? Mas você obter moksha ou alcançar Deus, você não precisa esperar para isso, porque moksha é a sua real natureza, Deus é onde você reside, você descansa, você repousa em Deus, mas você tem que ter paciência para esperar, sim, o desenvolvimento da maturidade, o desenvolvimento das qualificações necessárias para que a gente possa genuinamente compreender os Upanishads, que estão falando de nós, da nossa real natureza. Essa passagem aqui é interessante. Se continuarmos esperando, esperando para alcançar Deus, um dia, esse conceito também está lá, a distância é também lá, e tudo isso é parte daquilo que nós chamamos de sábia ignorância. A ignorância é tão esperta. Como você vai remover esta sábia ignorância? Somente através da sabedoria, do conhecimento. A ignorância, ela é inteligente, ela é sábia e ela é complexa, né? E ela é fascinante. Essa é a natureza de Maya, né? Essa ignorância cósmica que ilude os vivos humanos. Você é tudo, Krishna continua dizendo, a Arjuna continua dizendo,
A próxima afirmação é: não há questão de ouro permeando todos os ornamentos, porque na verdade os ornamentos são tão bons quanto inexistentes. Todos os Damarupas são parte de uma ordem mítia projetada aparentemente naquilo que é você, o ouro, a consciência, Brahman, a única realidade. Você é a única realidade, você é um sem o segundo. Tato Shi Sa Vaha. Verso 41, considerando você como meu amigo, expressões como Oi, Krishna, ô professor, relaxa aí, professor, babá, babá. Essas, agora em retrospectiva, eu considero que elas foram, né, expressões rudes, indiferentes ou afetuosamente proferidas por mim, que não conhecia a sua verdadeira glória. Então, agora, nesses últimos versos, ele vai ainda num senso de culpa, se sentindo, oh, me perdoe, porque no início eu me referi a você de um modo muito casual, como eu sempre me referi, porque você era o meu vizinho, né? E o meu amigo. Agora eu compreendo realmente aquilo que é você. Krishna não é um outro ser humano. Krishna é um sábio, é um Jnani, é o próprio Bhagwan. Então, porque ele está ali, né, como um avatar. Avatar é o nascimento a partir de Bhagwan, a partir de Deus, que decide, né, de descender, não de cair aqui, numa forma humana para, né, operar uma missão quase impossível, restabelecer o Dharma. Portanto, quem merece todos os namaskaras, a reverência toda vai para você. Me perdoe por ter tratado você como um amigo. Eu nunca realmente dediquei o respeito e a admiração e a devoção que você merece. Eu me sinto muito mal sobre isso, né? Esse é o sentimento de Arjuna, que é compreensível às vezes, desde que o indivíduo tenha chegado naquele nível de maturidade. É como se ele sentisse, eu quase que insultei, né, o meu guru, por não haver a sensibilidade de compreender que o guru não é uma pessoa, o guru é uma instituição que passa adiante os ensinamentos, né? É uma instituição que só pode ser representada por pessoas que realmente foram devidamente beneficiadas ou realizadas através desse processo. A gente sempre teve a mesma ideia, a mesma idade, mais ou menos, e eu achava que você era o meu buddy, meu amigo. E eu usava palavras sem nenhuma reverência, sem nenhuma devoção. Eu me sinto rude em retrospectiva, indelicado. Em algumas culturas existe o primeiro nome, o segundo nome, e eu usava você como seu apelido, algo ainda mais irreverente e irreverente. Ah, então, ele continua se desculpando. Eu me referi a você como Yadava, como Hey, brother, hey, mano. Eu me referi a você de modo indelicado. Mas não era por falta de respeito, era por falta de compreensão. Eu conheço essa atitude porque existem pessoas que se aproximam de Vedanta e se aproximam de mim, mas com uma atitude privada de realmente compreensão de que o professor de Vedanta não é uma pessoa, ele está ali representando uma instituição
E o respeito pela Sampradaya é absolutamente necessário. Eu tive experiência de pessoas, é assim, pá, pá, depois a gente fala, cara, depois a gente fala, a gente troca umas figurinhas. Pessoas que no início parecem que estão interessadas em aprender, aí no segundo momento já começa a dizer, eu já sei tudo, eu tenho moksha, pá. Tem sempre um elemento de muita vaidade, orgulho, arrogância nas comunicações dessas pessoas. Eu recebi uma ontem de noite, antes de dormir. E, e sempre com aquela coisa assim, a gente pode trocar umas figurinhas depois. Isso devido à ignorância, falta de compreensão, falta de sensibilidade cognitiva e intelectual. E aí Krishna diz, Arjuna diz, mas isso também é o seu erro, porque você apareceu aqui com a forma de um jiva comum e ainda por cima você quis trabalhar para mim como motorista da minha carruagem. Então é inevitável que eu tenha me referido a você como o meu empregado, o meu guia, né, o meu motorista. Você não disse que você era uma pessoa extraordinária. E por que que o professor Vedanta jamais se coloca no pedestal? Porque o professor Vedanta sabe que se colocar num pedestal, ele irá atrair somente pessoas imaturas, que não são pessoas qualificadas para o Vedanta, e vai criar uma barreira entre o estudante e o discípulo, de tal modo que o estudante vai resistir ainda mais aos ensinamentos, vai ressentir a posição do guru. Por isso que o guru sempre fala em termos, porque nós, eles nunca falam vocês. Quando vocês vão ouvir uma dessas pessoas que se proclamam gurus, e eles dizem, porque vocês sabem que aquilo ali é arrogância, vaidade, ego enrustido, que se coloca acima dos outros, tá? Naturalmente, existe uma diferença entre aquele que sabe e aquele que não sabe, mas isso não faz de nenhum complexo corpo, mente, sentidos superior a ninguém. Quando o professor olha para trás e vê o quanto ele era movido, governado por ignorância, anos ou décadas atrás, né, e fala assim, meu Deus, é compreensível. A gente precisa ter muita paciência com aqueles que ainda não compreenderam aquilo que são. Você veio para ser o meu empregado, se você tivesse vindo, né, com poderes extraordinários, né? Aí eu teria me referido a você com muita reverência, que nem aquele conhecido meu lá de da Califórnia, que uma vez, muito tempo atrás, disse para mim, se você diante de mim começar a levitar, aí eu vou realmente me interessar pelos seus ensinamentos. Demonstre, né, o quanto sábio você é, comece a levitar diante de mim. Mas não. O Yanni é a pessoa mais comum possível, com um conhecimento mais incomum que existe. Desculpe, a minha ignorância me compeliu a agir daquele modo. E Krishna Arjuna continua nessa batida de se desculpar. Por causa da minha proximidade com você, por causa da nossa amizade única, íntima, eu misturei os papéis. Eu projetei os papéis, este relacionamento de amigo. Muitas vezes você vê isso no âmbito de alguns Yanis que, que têm companheiros ou têm esposos, né? Mulher, marido, etc. Assim, os maridos e as mulheres jamais conseguem desenvolver um relacionamento discípula-estudante, porque existe o papel, né? Amigos, o papel marido e mulher, que sobrepõe e impede o desenvolvimento de uma atitude devida e adequada para que esses conhecimentos sejam entregues.
Verso 42. Além disso, por diversão, você foi menosprezado por mim quando eu via você brincando, reclinando, sentando, comendo, vivendo em privacidade ou em público, né? Eu tirava onda de você, eu zoava, né? Interessante. Eu até tirava onda e zoava de você porque você estava ali fazendo aquelas coisas que todo ser comum faz, né? Portanto, me perdoe, tudo devido à minha incompreensão. Ele diz que às vezes até mesmo para zoar, ele tirava onda de Baguá. Eu poderia ter puxado a sua perna, significa zoar. Puxar a perna é uma expressão que diz zoar. Dizemos nesse sentido, estava puxando a minha perna, zoando, fazendo brincadeiras comuns entre amigos. Estou lembrando aqui de uma passagem muito interessante, que ilustra um pouco isso. Mas não vou nem falar isso. Ok, não quero ofender ninguém. E muitas vezes os discípulos, eles são capazes de fazerem brincadeiras e comentários que são absolutamente inadequados, entendeu? Mas passa assim, eles nem notam. Ah, ok. Enquanto comemos durante todas essas ocasiões, eu posso ter feito algumas brincadeiras, ter insultado você, me desculpe, mas da mesma coisa. O verso 43, você é o pai deste mundo, você é móvel e imóvel, você permeia, né, o mundo dos objetos móveis e imóveis, você é o adorável, você é o professor superior a todos, você é o Adiguru, todo conhecimento vem de você, não existe nada superior a você, Krishna, você é incomparado, e nos três mundos nada existe que seja comparável a você. E o Swami fala um pouco sobre Karanam, causa de toda a criação. Você é a mãe deste universo. No contexto védico se fala de o pai e da mãe que são inseparáveis, inseparáveis. Um é Brahma Tattva e o outro é Maya Tattva. Ou, em outras palavras, Maya e Ishwara é o casal 20, o casal que projeta o inteiro universo. Casal 10, né? Que se diz, é uma expressão antiga. 20. Ok. Aí tem umas passagens purânicas dessas histórias do casal 20. Ver se tem mais alguma coisa que seja relevante aqui. Tem um pouco de analogia, quando você adora a sua mãe, o pai também precisa ser adorado. Quando você adora o pai, a mãe também precisa ser adorada. Você nasce dos dois, você não precisa fazer isso separadamente, portanto, que você é o pai e a mãe de todos no cosmos. E não somente desta loca física material, né, o Vyavahárika, mas inferiores, você é o pai deste casal 20.
E não apenas isso, você é aquele a ser adorado por toda a criação, objeto final de adoração e de reverência. É por isso que mesmo que qualquer outra pessoa receba adoração, essa adoração é sempre canalizada a você. Suponha que você receba namaskara dos seus filhos ou dos seus amigos, né? Você simplesmente sabe que tudo vai dirigido a você, ou que sejamos professores, portanto, os discípulos fazem namaskara para o professor. O que é que devemos fazer? Nós devemos que, na verdade, fazer namaskara. É uma atitude interior de um Jnani professor que não possui esses namaskaras, não simplesmente reivindica para si essas atitudes de agradecimento, de reverência, tudo vai diretamente para Ishvara. O guru não pode fazer lá na Índia, né, que existe muita devoção, o guru não pode parar que o discípulo fique fazendo namaskara para ele. Então, o que que ele faz? Ele silenciosamente, interiormente, ele passa isso para o Senhor. E como é que você sabe que ele está fazendo isso? Na expressão do guru, o guru genuíno. Você sabe, não? Ele não recebeu nada, ele simplesmente passou adiante para Ishvara. Eu estou recebendo tudo isso sem manter nada para mim, eu imediatamente passo tudo para você, meu guru, uma corrida de revezamento, vou passando adiante, passando adiante, passando adiante, até que no final tudo seja resolvido de volta em você, Brahman. Existe apenas um glorioso Brahman, toda adoração vai para você, e se Arjuna lembrar disso todo o tempo, ele fará de modo que todos namaskaras, né, sejam passados para ele. O guru, né, ele não vai ter nenhum problema a respeito disso. Caso contrário, né, se a gente não passa namaskara, a devoção, isso para os outros, o guru entra num processo de queda espiritual. Ele está se apropriando indevidamente de algo que não pertence a ele. Os ensinamentos e a devoção e a gratidão. Portanto, em qualquer circunstância, principalmente na posição de um expositor das Escrituras, jamais se aproprie da devoção e dos namaskaras, né? É, sempre que você perceber que o ego começa a expressar um pouco de orgulho e vaidade, né? Lembre-se, imediatamente, né? Passe adiante tudo isso, genuinamente, sinceramente, não superficialmente e pretensiosamente. Existem aqueles swamis, existem aqueles gurus que não permitem nem mesmo os namaskaras, porque não, 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 não. Isso também não é necessário, né? Deixa que os namaskaras venham, deixam que a devoção e a apreciação venham, né? Mas que você não retenha nada disso, porque você sabe que tudo vem dessa fonte não dual, essa fonte una de conhecimento que, que merece realmente a nossa genuína devoção e reverência. Aí ele conta uma história, estou me lembrando de quando eu estava morando no ashram com o Swami. Um Swami de um outro ashram tinha vindo visitar. E ele, antes de chegar no nosso ashram, ele enviou instruções. A instrução é: ninguém deve fazer a mascara quando eu chegar. Quando ele desceu do carro e alguém que tinha chegado recentemente, que não tinha recebido instruções, fizeram namaskara. Esse alguém, ele fez um namaskara daqueles mais profundos, de se colocar horizontalmente no chão na direção dos pés deste Swami.
O Swami ficou muito perturbado, ficou bravo. Isso porque, de acordo com as nossas escrituras, receber o Namaskar é um suposto potencial para a queda espiritual do indivíduo. Portanto, não chegue a esse extremo deste Swami, mas saiba que tudo precisa ser resolvido e entregue a Deus, ok? Então, esse arquivo é terminado. Então, é isso. Então, a gente se encontra semana que vem de novo. Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.